Vossa Excelência, em seguida. Obrigada, senhor presidente. Espero que Vossa Excelência seja bondoso comigo, assim como foi com os que me antecederam. Como sempre foi. Obrigada, presidente. Até em dobro em relação a Vossa Excelência. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu primeiro quero cumprimentar o senador Eduardo Braga e, ao tempo, cumprimento todos os participantes dessa audiência pública. E, assim como disse a senadora Ana Amélia, eu quero que minhas primeiras palavras sejam, senadora Ana Amélia, e registrem a seguinte questão. Nós não estamos aqui a discutir uma questão política. Nós estamos aqui a discutir uma questão técnica e uma questão que não apenas envolve a Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, mas envolve o Brasil inteiro. Quando a senadora Ana Amélia dirigia as suas perguntas, seus questionamentos, eu tive muita vontade de falar sobre alguns, senadora Ana Amélia. Mas nós vamos ter a oportunidade de ver todos os convidados falar sobre isso. Quando Vossa Excelência fala do impacto tributário positivo que, aparentemente, esse decreto trará para os estados e municípios, nós temos que discutir o outro impacto negativo, que é exatamente o aumento do custo do produto, porque, olha, não vamos misturar alhos com bugalhos. Aqui nós estamos discutindo incentivo fiscal para a indústria de concentrados. Indústria de concentrados, até onde eu estou informada, inclusive pelo Ministério de Indústria e Comércio, só existe na cidade de Manaus. Na Zona Franca de Manaus, não existe indústria de concentrados em outras localidades do país. Então, é isso que nós estamos discutindo. O aumento do preço, obviamente, que vai ocasionando a diminuição na venda e ocasionando a diminuição na arrecadação de todos os estados. Eu acho que isso nós precisamos analisar também. Mas eu quero dizer, senador Lobão, que eu senti falta de um debate aqui. Porque, como nós aqui estamos discutindo questões técnicas, nós estamos discutindo o decreto 9394, de 30 de maio, assinado pela Presidência da República, pegou todos de surpresa, o Brasil inteiro, em 30 de maio de 2018 agora, como uma parte de um pacote de medidas para garantir o pagamento de 46 centavos na diminuição do preço do diesel. 46 centavos. Então, o que nós estamos debatendo aqui? Nós estamos debatendo a política tributária do Brasil? Lamentavelmente, não. Eu gostaria muito, e nós precisamos muito, debater a política tributária do Brasil. Aliás, essa era a prioridade. Não era a reforma trabalhista, não era a reforma previdenciária. A prioridade do nosso país é a política tributária. Mas não é isso que nós estamos debatendo aqui. Não é isso, doutor Iágaro. Não é isso que nós estamos debatendo. Nós estamos debatendo também a política de alimentação saudável? Não. Não é isso que nós estamos debatendo. Aliás, eu confesso, eu não tomo refrigerante. Esse é meu método de vida. Eu confesso, não tomo refrigerante, mas não é isso que nós estamos debatendo. Nós estamos debatendo aqui se devemos ou não aprovar decreto legislativo para anular, para sustar o decreto presidencial 93/94. Que faz o quê, senhores senadores? Que faz o quê? Resolve o problema, doutor Iágaro, o problema tributário do Brasil? Resolve? Não. Ajuda a resolver? Também não, porque é um dinheiro que será tirado da Zona Franca de Manaus, do estado do Amazonas, para ser repassado integralmente a quem? Integralmente a quem? As importadoras de diesel. No Brasil, 27% aproximadamente do diesel comercializado no Brasil é importado. Quem importa esse diesel? Shell, Ipiranga, Petrobras também. Então, é para isso, é para tirar dinheiro da Zona Franca de Manaus e repassar para o Caixa em forma de subsídio. É isso que diz, é disso que trata a medida provisória 838, para subsidiar essas empresas. E o governo brasileiro não se sente livre ou no direito de perguntar se de fato essas empresas precisam de subsídio. Será que precisam? A gente tem que fazer um outro debate junto com esse sobre a política de preço dos combustíveis. É esse o debate que nós precisamos fazer. Então, veja, nós estamos debatendo aqui
Tirar não é resolver o problema tributário, é tirar dinheiro da Zona Franca, e aí o alvo foi a Zona Franca. O alvo foi o único modelo legal de incentivos fiscais que tem o Brasil, reconhecido no mundo inteiro, reconhecido pela União Europeia, reconhecido por todos os blocos econômicos. Reconhecido. Por quê? Porque a Zona Franca hoje não apenas propicia o desenvolvimento de uma região muito distante dos grandes centros consumidores, uma região rodeada de florestas, não, mas porque a Zona Franca também de Manaus propicia a possibilidade da preservação ambiental. Nós somos aplaudidos. A União Europeia, num primeiro momento, quando denunciou o Brasil perante a Organização Mundial do Comércio, Vossa Senhoria sabe disso, doutor Iágaro, quando denunciou o Brasil por conta de quê? Por várias leis de incentivos fiscais. Inovar Alto, informática, vários. E Zona Franca de Manaus. Imediatamente retiraram a Zona Franca de Manaus. Mas é aí que o governo entende de atacar. O porquê, eu não sei. Exatamente, eu não sei. Eu sei que o nosso objetivo, a nossa obrigação é fazer a defesa não apenas do nosso estado do Amazonas. Nós não estamos aqui defendendo empresa A ou B. Nós estamos aqui defendendo o estado do Amazonas e defendendo a Zona Franca de Manaus e, portanto, defendendo o próprio país. Defendendo o próprio Brasil. Então, veja, eles estão querendo tirar simplesmente, de imediato, 14 mil empregos. Não, 700 empregos, não. Isso é uma cadeia. Esse setor é o terceiro da Zona Franca de Manaus. O primeiro é informática e eletroeletrônico juntos. O segundo, duas rodas. O terceiro, químico concentrados. O terceiro. E gera na cadeia de indiretos e diretos, 14 mil empregos. Não vou repetir o que já foi dito aqui. Tem ações em várias cidades importantes do interior. Maués é a cidade maior produtora de guaraná do Brasil. E estão lá as empresas produzindo guaraná lá. Não quero falar do mate aqui, quero falar do guaraná, produzindo guaraná lá. Então, eu acho que nós precisamos colocar os pingos nos is. Segundo, por que apresentamos o decreto? Porque consideramos o decreto presidencial 9394 como inconstitucional. E aí o doutor App falou, aliás, foi a única coisa que ele falou, mas é o suficiente, ou deveria ser suficiente já. Esse decreto, ele atinge, repito, um modelo baseado em incentivos fiscais garantidos na Constituição brasileira. Aí os senhores podem dizer, não, mas um presidente da República, ele tem a possibilidade legal de mudar o IPI para mais, para menos, como quiser. Tem essa possibilidade legal, mas a Zona Franca de Manaus, do ponto de vista tributário, é uma exceção. Porque vejam os senhores, vamos fazer o seguinte raciocínio. Hoje é com o setor de concentrados. E se amanhã for com o setor de duas rodas? E se amanhã for um decreto da noite para o dia para o setor de duas rodas? Como ficaria a Zona Franca de Manaus? Como ficariam nossos empregos? E se depois de amanhã atingisse o setor de eletroeletrônico, como é que ficaríamos nós? Essa é a segurança jurídica. Eu acho até, senhores senadores, que nós precisamos debater, sim, essa política de incentivos fiscais aos refrigerantes. Mas nós temos que debater outras políticas de incentivos fiscais. Recentemente, com o meu voto contrário, esse Congresso aprovou uma medida provisória que dá uma isenção tributária extraordinária ao setor de petróleo, que é muito ruim para a saúde também, que é muito ruim para o meio ambiente também, extraordinária, de contribuição social sobre o lucro líquido, de tudo, segundo os técnicos, pode chegar a 1 trilhão em 20 anos. Mas isso não é tocado. Está aqui, senhores, eu me admiro muito, doutor Iágaro, o senhor falar assim pontualmente. A Receita Federal não tem que olhar pontualmente, ela tem que olhar o Brasil como um todo. Olha aqui, o doutor Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil, deu uma entrevista recente agora no jornal Folha de São Paulo, agora de segunda-feira, dia 18. Semana passada estiveram aqui 2 ministros do Tribunal de Contas entregando um relatório para o Congresso Nacional. E o que foi o destaque nesse relatório? A política de isenções
tributárias no Brasil, a política de isenções tributárias no Brasil. Segundo, Dr. Rachid chega por ano a 283 bilhões. Segundo o Tribunal de Contas, a 354 bilhões. Tribunal de Contas. E onde é que estão? Onde é que estão? O Tribunal de Contas levantou. Onde é que estão esses benefícios fiscais? Essas isenções fiscais, muitas delas ilegais, não medidas e com tempo indeterminado, que não é possível. 46% no sul do Brasil, 16,3% no Nordeste, 46% no Sudeste, 16,3% no Sul, Nordeste 16,2%, Centro-Oeste 11% e Norte 10%. 24 a 25 bilhões é o que custa a Zona Franca de Manaus em isenção legal, que gera emprego, que gera renda, que gera preservação ambiental. E nada tem mais valor do que isso. 24 bilhões. E não é só o polo industrial, não. O polo industrial e toda a área de livre comércio, que engloba Acre, Rondônia, Roraima e parte do estado do Amapá, além do Amazonas. Então, veja, não vamos ficar aqui discutindo pontualmente, é isso tanto, é aquele tanto. Nós não vamos resolver o problema do Brasil com isso agora. Não vamos resolver o problema tributário do Brasil. Está aqui o Tribunal de Contas dizendo, está aqui o secretário da Receita Federal dizendo, não vamos resolver, mas nós vamos prejudicar muito a Zona Franca de Manaus. E, portanto, vamos prejudicar muito o Brasil. Portanto, eu concluo, senador Lobão, agradecendo muito essa possibilidade, a sua paciência comigo, mas fazendo um apelo. Nós somos todos brasileiros. Antes de sermos sulistas, nordestinos, todos somos brasileiros. E aqui a gente precisa votar em favor do Brasil. E votar em favor do Brasil porque eu fico assim pensando. Quer dizer, gera tanta revolta esse tipo de incentivo da Zona Franca de Manaus, que só vive disso, de incentivo, mas não gera revolta nenhuma que o governo esteja cortando o orçamento geral da União para dar para as petroleiras. Não gera revolta que estejam tirando benefícios da Zona Franca para dar para as petroleiras. Então, vamos pensar no Brasil. Não vamos olhar para o umbigo, não. Eu não quero saber das empresas de refrigerante. Pelo contrário, eu tenho aqui uma entrevista que eu recebi dizendo como o setor de bebidas, refrigerante, comemorou quando foi incluído no Super Simples, que esse sim é o maior incentivo. E, por último, eu quero perguntar, quero que o doutor Alexandre, que representa a ABIR, fale um pouco do impacto tributário para estados e municípios, e para a doutora Ana Paula, se a senhora é contrária também ao benefício fiscal tributário para as pequenas produtoras de refrigerante, baseada no Super Simples. Se a senhora é contra isso também, contra o Super Simples para esse setor. Obrigada. O senador Omar Aziz, em seguida ouviremos os senadores Ronaldo Caiado e Cato Ferraz. Senhor presidente,